Oi, pessoal, estou aqui de volta. Eu vim sem gravar um vídeo com solução de problema, né? Trazer aqui a solução do problema do dia de hoje, 25 de janeiro. Problema que eu resolvi em live, demorei um pouquinho, trazer uma explicação mais limpa aqui, para a gente aprender alguma coisa aqui, problema do dia, né? Então já deixa seu like se você gosta do canal, se quiser dar aquela força, se você gosta de problemas de programação competitiva. Eu também deixar para esperar a conclusão do vídeo para dar ou não like. Fique à vontade. Mas vamos ver aqui do que se trata o problema, como a gente vai abordar, olhar o código e a complexidade da nossa solução. Pessoal, o problema de hoje é o 2948, montar, fazer um array lexicograficamente mínimo é, pela troca de elementos, né? Pela troca de elementos em suas respectivas posições, né? Hugo Swap. O que o problema diz, pessoal? Ele dá um array nonce, né? Um array de número, e dá um limite, um valor limite. Então, toda vez que é, um número menos o outro, em qualquer posição, tá? Tiver dentro desse limite, o absoluto da diferença desses dois números está dentro do limite, você está permitido a fazer a troca desses dois elementos. Então, eu vou dar um exemplo aqui, onde ele está mostrando esse 15398. Imagina que o limite é 2, como está aqui, né? Então você pode trocar de posição 1 com 3, o 5 com 3, porque a diferença de 1 para 3 é 2, está dentro do limite, de 5 para 3 é 2, está dentro do limite. Você pode trocar o 9 com 8, já que a diferença entre os dois é 1. E dado essa permissão para você fazer essa operação, ele quer que você monte um array lexicograficamente mínimo e retorne esse array como resposta. Esse array lexicograficamente mínimo, como se você botasse esse array, vamos dizer assim, em ordem alfabética, né? E ele quer que você gere o menor array possível. Os limites do problema é que o tamanho do array vai até 10 a 5 e os valores dos elementos do array vai até 10 a 9. Só que já indica para a gente que a gente não pode usar uma solução de complexidade alta que rode aí em ODN ao quadrado, porque não vai passar. 10 a 5, se você for dar uma solução ODN ao quadrado, vai dar 10 a 10 passos, está na casa de bilhão, e aí é o limite em que os problemas não passam. Tudo bem? Vamos ver como é que a gente pode abordar esse problema aqui. Pessoal, trouxe aqui um exemplo, um número de 20 estudantes aqui, 50, alguns números na casa dos 50, né, 54, 50, 55, 52, e outros na casa do 10, 10, 12, 10, 14, para a gente usar de exemplo. E aí vamos fazer aqui, no olho mesmo, como seria a gente tentar montar um array lexicograficamente mínimo, esquecendo a restrição do problema. A gente poderia simplesmente ordenar os itens desse array e geraria o menor array possível. Por que isso, pessoal? Porque a gente quer pegar os menores elementos e jogar esses caras o mais para a esquerda possível, e os maiores elementos a gente quer jogar o mais à direita possível. É igual quando a gente está fazendo ordem alfabética, né? Se você tem ABC e tiver qualquer coisa aqui diferente de A na primeira posição e que tenha um monte de A aqui para trás, quem vai ganhar vai ser esse A que está na primeira posição, independente de ter B ou C aqui. Desde que você não tenha um A aqui, né? Obviamente, porque aí empatar na primeira posição e você tem que desempatar na segunda. Mas repara que você quer sempre minimizar o valor que está na primeira posição. Esse é o primeiro ponto a observar. Qual o segundo ponto a observar aqui, pessoal? Imagina que a gente tem um limite de 3. Tá? E aí também ainda não estou olhando o nosso exemplo aqui. A gente tem aqui um número 10, a gente tem um número 12, a gente tem um número 15. E aí eu já devia ter posto fora da ordem aqui para a gente entender o que a gente quer falar. Tá? Então, eu botei exatamente na ordem inversa aqui. E, segundo esse nosso raciocínio, a gente queria dar um jeito de botar esse 10 na primeira posição. Só que olhando aqui de cara, eu não consigo fazer isso, porque 10 menos 5 vai dar 3, e isso aqui vai estar acima do nosso limite. Mas repara que eu posso fazer uma troca de 10 com 12, né? Então aqui vem o 10 para a segunda posição e o 12 para a última, e depois sim, ou melhor, né? Eu posso fazer uma troca de 12 com 15, então eu posso jogar esse 12 para a primeira posição, gerar isso aqui, ó, 12, 15, 10, e só então fazer a segunda troca, que é botar o 10 no lugar do 12, e o 15 ficaria aqui.
Então, repara que essa troca é transitiva, né? Se eu posso trocar 10 com 12 e eu posso trocar 12 com 15, consequentemente, eu posso fazer a troca de 10 com 15. Né? Eu vou ter que usar o 12 aqui como ponte para fazer essa troca. Então, essa aqui é uma segunda propriedade que é útil para encontrar a solução do problema. E aí, pessoal, como é que o editorial, né, o pessoal do próprio site resolveu o problema, ou pelo menos o conceito principal que eu roubei deles para conseguir montar uma solução boa? Eles criaram o conceito de grupo de números. Né? Então, considerando essa transitividade, eles agruparam os números que admitem troca entre si. Como? Primeira coisa que a gente vai fazer é ordenar esse número, mas para a gente entender essa solução, eu vou manter nessa ordenação essa informação de qual era o índice original de cada um dos números. Tá? Então, por exemplo, esses 10 aqui, que são os menores elementos, 10 e 10, vem parar num novo array, mas repara que a informação de índice, onde ele se encontrava originalmente, foi mantida. Vamos catar aqui o próximo cara, que é o 12, né? Que estava na posição 5. Então, esse 12 na posição 5 também está aqui. E vou fazer o mesmo para os demais números. 14, 50, 52 e por aí vai. Aqui, né? A gente montou um novo array, onde os elementos estão ordenados 10, 12, 14, 50, 52, 54, 55. E a informação do índice onde ele se encontrava originalmente foi mantida. Tá? Segundo, aí né, como é que a gente pode agora identificar esses grupos que são transitivos? Né? Eu vou olhar aqui o elemento atual, olhar a diferença desse cara para o elemento que vem depois dele e olhar se está dentro do nosso limite. No nosso exemplo aqui, a gente botou um limite de 3. Então, 10 pode fazer a troca com 10, eles estão no mesmo grupo. Continua aqui essa escalada. 10 com 12, a diferença dá 2, está dentro do limite de 3. 12 com 14, a diferença dá 2, está dentro do limite de 3. Até a hora que eu vou inspecionar aqui, 14 com 50, esse cara está fora do limite de 3. Então, opa, identifiquei aqui um grupo e eu sei que aqui dentro eu consigo fazer a troca que eu bem quiser. Tá? Então, vamos só segurar essa informação, montar aqui rapidinho o array de resposta. Aqui, montei um array de resposta com as 8 posições, jogar ele aqui um pouquinho para o lado para a gente poder trabalhar melhor. E agora que eu tenho de informação é o seguinte: identifiquei um grupo, esse grupo é dono das posições 4, 6, 5, 1. Então, ele é dono dessas posições aqui, ó, 4, 6, 5, 1. E eu posso botar qualquer elemento que está nesse grupo em qualquer uma dessas posições, porque eu sei que aquela propriedade de trocar as posições é transitiva dentro dos elementos desse grupo. Beleza. Então, agora o que eu quero fazer? Botar os menores elementos mais à esquerda e os maiores mais à direita. Isso aqui já está respondido porque está ordenado. Faltou só eu ordenar esses índices aqui para saber onde eu vou botar cada um. No olhômetro aqui, eu posso criar um array chamado indexes, com esses índices ordenados, que vai ter 1, 4, 5 e 6. E agora eu estou pronto para botar o 10 no índice 1, o outro 10 no índice 4, o 12 no índice 5 e o 14 no índice 6. Então, montei a primeira parte da minha resposta. Vamos seguir tentando identificar mais grupos. Né? Aqui na nossa resposta só vai ter 2, é meio chato, mas é para a gente conseguir fazer na mão. 50, né, é o início do novo grupo. 50 com 52, a diferença é 2, está dentro do limite. 52 e 54, a diferença é 2, está dentro do limite. 54 para 55, a diferença é 1, está dentro do limite. E aqui é um caso de exceção que a gente vai precisar olhar se bateu no último elemento do array para poder identificar o próximo. Então, batemos aqui no último elemento. Seria equivalente também, imagina que eu tenho aqui um elemento 100, né? Também se eu tivesse isso, eu ia identificar que terminei um grupo aqui e a hora de eu repetir o mesmo algoritmo, vamos dizer assim, né? Então, eu vou pegar aqui esse array de índices, vou calcular os índices ordenados para esse segundo grupo, que vai ser 0, 2, 3, 7, e eu sei que eu posso distribuir esses caras aqui nos índices 0, 2, 3, 7. Então, o 50, que é o menor desse grupo, vem para o 0, o 52 vem para o 2, o 54 vem para o 3, e o 55, que é o maior de todos, vai para o 7.
Então, a resposta do nosso problema é essa aqui. Você pode pausar o vídeo, tentar achar uma resposta melhor, e a menos que eu tenha feito alguma coisa muito errada aqui durante o processo manual, a gente não vai achar a resposta melhor. Então, esse vai ser o algoritmo, pessoal. Ordenar é manter essa informação do índice original, identificar os grupos, extrair os índices que a gente pode trabalhar. Os números já vão estar naturalmente ordenados, porque a gente precisou criar esse array aqui intermediário para poder ordenar os valores e distribuir os caras do determinado grupo nos índices disponíveis para aquele grupo. Beleza? Vamos olhar como é que fica esse código aí em Python. E se você quiser implementar por si só, dá uma pausa no vídeo aí e implementa agora. Beleza? Como é que fica a nossa solução aqui, pessoal? Vocês que me acompanham aí, né? Sempre pego aqui, quando eu preciso do tamanho do array, eu calculo essa, entre aspas, constante n. Criei aqui nosso arrayzinho de resposta de n posições. E aqui eu estou utilizando o próprio array nonce, né, que eu posso jogar ele fora, para criar aquele array ordenado. Então, eu vou criar um array ordenado, onde eu vou ter o número e a posição para cada um dos números em nonce, ordenado pelo número. Então, para cada posição, número e enumerante nonce, criei uma tupla com número e a posição e ordenei essa tupla. Isso aqui, pessoal, é o equivalente a esse array aqui, né, que a gente criou com a posição e com o número. Então, nada mais é do que a criação desse cara que a gente usou como base aqui para trabalhar. Precisamos identificar os grupos. Então, esses grupos vão ter sempre um começo, e aí eu vou andando com o ponteiro do início ao fim de todos os elementos do array, certo? Buscando onde está o fim do grupo. Então, begin de início, end de fim. Esse fim é aquilo que a gente falou. Se bater na última posição, a gente precisa dizer que é o fim, ou então, quando o próximo elemento, né, a diferença entre o próximo elemento e o elemento atual está acima do limite. De novo, foi o que a gente fez aqui, né? Que era identificar que a gente está no último elemento é mais claro. Quando a gente identifica que está no último elemento, a gente fala que aqui acaba um grupo, e a outra maneira que a gente tem de falar que onde acaba um grupo é quando a gente olha o elemento atual, faz a diferença para o próximo elemento, e essa diferença está acima do limite. Quando isso acontece, a gente fala que nesse lugar está acabando um grupo. É isso que essa lógica aqui está fazendo. Quando isso acontece, pessoal, a gente vai pegar todos os índices naquele array que a gente montou, que eu também chamei de nonce. Então, eu vou pegar todos os índices, né? São os caras que estão aqui na posição 1 desses elementos do array. E para todo mundo que vai desde o início até o fim do grupo. Então, aqui esse range begin começou com 0, e toda vez que a gente fechar um grupo, a gente vai atualizar esse begin para end mais 1. Então, começou por 0. Aonde eu identifiquei o end, e esse mais 1 aqui é porque o range de Python ele para sempre uma posição antes do valor que está aqui. Esse 1 está falando que a gente vai pular de 1 em 1. Então, peguei todos os índices e ordenei. E de novo, aquele passo de pegar os índices aqui e ordenar. Beleza? Feito isso, pessoal, a gente vai distribuir os valores entre esses índices. Então, eu estou pegando os números, né, o nonce de begin até o fim do grupo. Lembrando de novo que essa sintaxe de intervalo de Python, né, quando você passa o end, ele para uma posição antes, por isso que tem esse end mais 1. Então, peguei todo mundo que está aqui nesse nonce, estou pegando o valor, e esse underscore aqui é o segundo elemento, que é a posição, que aqui não nos interessa, essa posição que está lá atrelada a esses números, não nos interessa, por quê? Porque o que interessa para a gente é a lista de posições ordenadas que a gente já montou aqui na linha 13. Então, peguei os valores, joguei em V, os valores já estão ordenados, peguei os índices que estão ordenados aqui pela linha 13, joguei em J, e aí está fácil. Resposta na posição J igual o número da linha V. O que é isso? Foi aquela hora que a gente foi pegando aqui número a número e foi tacando nas posições disponíveis. Então, o primeiro grupo a gente tacou nessas posições disponíveis, nos índices, né? E depois o segundo grupo a gente tacou nessas posições que estavam disponíveis no segundo grupo. Beleza? Fizemos isso aqui. No final, preciso falar, opa, terminou um grupo aqui em end, então vai começar um outro grupo em end menos 1. Quando a gente termina esse loop, a gente só precisa retornar o array de resposta. Vou submeter aqui
nosso código para garantir que está tudo ok. Está tudo ok. Não é a solução mais eficiente possível, mas é a mais limpa aqui para a gente entender. Vamos dar aqui um Analyze Complexity, e ele está falando que o nosso problema roda em n log n. Né? Faz todo sentido. Por quê? O tamanho do array de nonce, a gente está considerando que é n, e aí o que vai mandar no nosso problema é justamente essas ordenações que a gente está fazendo. Né? Aqui vai rodar em n log n, e aqui a gente vai acabar fazendo mais alguns sorted, mas vai ser de pedaços desse array todo aqui. Então, no fim das contas, vai acabar rodando, sei lá, 2 vezes em log n, e a gente sabe que quando vai analisar a complexidade de problema, a gente corta as constantes. Tá? Então, o que está mandando são sortes, já que esse loop aqui roda em O de n. Para não deixar dúvida, né? A gente está falando isso aqui, pessoal, de complexidade de tempo de execução. Deixa eu abrir aqui um espaço para a gente ter espaço, igual a n log de n. Espaço adicional, pessoal, a gente está alocando memória proporcional ao tamanho do array. Né? Então, a gente está fazendo aqui um espaço adicional do log n. Então, agora sim, cara, se você não deixou o seu like no início, ficou até o final, sinal de que você gostou do vídeo, acompanhou a solução, acho que mereço aquele joinha antes de fechar aqui. Problema do dia resolvido, por hoje tá bom, vamos nessa, até a próxima. Um grande abraço e tchau, tchau. Falou!